Olá, hoje nós vamos estudar a Seguridade Social e o sistema estruturante da Seguridade Social. Relembre, o que é a Seguridade Social? A Seguridade Social nada mais é do que um conjunto de ações nas áreas da saúde, da assistência social e da previdência social que visam assegurar o bem-estar da sociedade, a proteção da sociedade em face de contingências de riscos sociais. Bem, e ela precisa se desenvolver em 3 segmentos de ações: saúde, assistência pública, assistência social e previdência social. A saúde pública, a partir de 88, ela passa a ser universal e gratuita. Antes, como que era a nossa saúde pública? Ela era prestada através do chamado INAMPS, Instituto Nacional da Saúde Pública da Previdência Social. Ou seja, para ter direito à saúde pública antes de 88, teria que ser segurado do INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social, ou seja, tinha que ser trabalhador, tinha que estar recolhendo contribuições para a Previdência Social ou ser dependente de trabalhadores e estar, no caso, protegido por esse sistema. Com a Constituição de 88 quebra esse paradigma e a saúde passa a ser universal e gratuita, atingindo todos que tenham ou não proteção previdenciária. Então, ela passa a ser um serviço prestado não contributivo. E como que é pago? Como que é custeada a saúde pública? Nós vimos na aula presencial de que a saúde pública ela é custeada através de uma diversidade de bases de financiamento, em que toda a sociedade, de forma direta ou indireta, contribui para essa manutenção, inclusive os governos, que uma verba dos seus orçamentos públicos serão destinados a uma dotação orçamentária específica para a área de saúde, para a área da assistência e da previdência. Então, há outros aspectos. Nós pagamos, por exemplo, através de imposto de renda, uma parte vai para a saúde, mas não há uma contribuição específica. Se você não recolher tal contribuição social, como é a da Previdência Social, que para ter direito à saúde. Não, independe de contribuição. Tanto que até estrangeiros não nacionais, se eles vierem para o país, eles vão ter direito, sim, ao tratamento pelo SUS. Tá? Então, o nosso SUS, ele é universal e gratuito. Gratuito no sentido de que não há contribuição direta, exigência de contribuição direta do usuário para ter direito a esse serviço. A previsão está lá no artigo 196 da Constituição Federal, que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Com base nisso, partimos para o segundo ramo da Seguridade Social, que é a assistência social. A assistência social é um direito de todos os cidadãos e é dever do Estado, que visa uma proteção àqueles que estão desamparados economicamente, que não recolheram contribuições previdenciárias, não podem estar protegidos pela Previdência Social, e em razão dessa situação de miserabilidade econômica, o Estado precisa ampará-los. Então, visa atendimento de necessidades básicas da sociedade. E está previsto no artigo 203 da Constituição Federal, que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Ou seja, é mais um benefício não contributivo, em que o Estado presta àqueles que estão numa situação de necessidade econômica. Miserabilidade, que eu posso dizer, porque realmente é uma situação, 1/4 de um salário mínimo não é vida. Um salário mínimo, no nosso contexto atual, já é bem complicado viver. Com 1/4 do salário mínimo, que é o exigido pela renda, aí a situação fica bem mais complicada. Então, quais são os objetivos da assistência social? Proteção à família, maternidade,
infância, adolescente, velhice, para as crianças, adolescentes carentes, a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, promoção de sua integração à vida comunitária. E aqui está, vamos dizer, a cereja do bolo da assistência social, que é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência ou à pessoa idosa, que comprovem não possuir meios de subsistência, de manutenção própria ou tê-la provida pela sua família, certo? Isso está no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal, e artigo 20 da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8742 de 93. E o que diz o artigo 20 da LOAS? Vamos ler aqui comigo no material de aula, que o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal, então é uma prestação que vai, enquanto a pessoa viver, ela vai estar recebendo esse benefício, se não mudou essa condição social dela, é claro, com deficiência, e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Para os efeitos do caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais, e na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. E para o efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial. Ou seja, não pode ser uma deficiência temporária, foi um acidente que teve e a pessoa está ainda num processo de convalescência. Não é a hipótese para recebimento desse benefício. Essa deficiência tem que ser comprovadamente prolongada, certo? Com relação ao valor para ter direito a esse benefício, para a pessoa idosa com 65 anos de idade ou deficiente de longo prazo, vai ser o quê? Renda mensal familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Em outras palavras, serão 4 pessoas sobrevivendo com um salário mínimo, menos de um salário mínimo, tá? Que é inferior a 1/4, tá? E ele não pode ser acumulado com qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou outro regime, salvo assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Mas, fora isso, não vai poder ser acumulado com qualquer outro benefício previdenciário, certo? Com relação ao valor de 1/4 do salário mínimo, inferior a 1/4 do salário mínimo, já houve aqui um pedido de uniformização de jurisprudência com base no TNU, no tribunal, no caso de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais federais, para afastamento da renda per capita de 1/4 salário mínimo como único critério para aferição da miserabilidade. Então, isso já é um entendimento consolidado, tá? É a questão de ordem número 20 da TNU. Incidente parcialmente conhecido. O limite de 1/4 do salário mínimo não deve ser utilizado como único critério pelo julgador, o qual deve considerar para fins de averiguação do estado de miserabilidade outros meios de prova. Então, foi permitido outros meios de prova para aferição dessa condição de miserabilidade. Ou seja, imagina um casal de idosos, um recebe um salário mínimo, o outro não poderia receber, porque era meio salário mínimo é maior que a exigência de que seja inferior à renda per capita de 1,4. 1,4 não, 1/4 do salário mínimo.
um quarto, né? Um quarto do salário mínimo. Nesse caso, o que acontece? Vai ser aferido de outras formas. Vamos dizer que a pessoa já tem um gasto com medicação que a renda per capita não vai ser de meio salário mínimo, e sim realmente de um valor bem menor, às vezes menor que um quarto do salário mínimo. Então essa questão pode ser observada. Então nós temos aqui inclusive a súmula 80 do TNU. Nos pedidos de benefício de prestação continuada LOAS, tendo em vista o advento da Lei 12.470, que para a adequação dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade. É necessária a realização de avaliação social por assistente social e outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente. Isso com relação à pessoa com uma deficiência, com uma incapacidade de longo prazo, vai ter que fazer a aferição no caso dos fatores ambientais, sociais e econômicos em que ela está inserida, para fazer jus a esse benefício assistencial. Temos outra súmula importante, que é a súmula 79. Nas ações em que se postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas do autor por laudo de assistência social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça, ou sendo inviabilizados os referidos meios por prova testemunhal. No caso aqui, para comprovar essas condições socioeconômicas. Então, existem mais questões de probatórias. Com relação à idade de 65 anos, havia uma tese de que, pelo Estatuto do Idoso, a idade passaria a ser considerada 60 anos. E isso estava sendo aceito relativamente pelos tribunais. Acontece que, numa reinterpretação, há um outro artigo no Estatuto do Idoso que diz que será de 65 anos a idade para aferição necessária para o benefício assistencial do idoso. Então, a própria lei, o Estatuto do Idoso, ele já traz um dispositivo que fala sobre essa questão. Eu até pensei que eu tinha trazido aqui, mas não está aqui. Pensei que eu tinha colocado do idoso. Depois eu passo para vocês em sala de aula, mas no próprio Estatuto do Idoso já se trabalha, sim, essa questão da idade no critério de 65 anos. Então, não está sendo aceito. Inclusive, o TNU não uniformizou a jurisprudência com relação à idade, e sim com relação ao valor da renda per capita. Esse, sim, foi flexibilizado. Tá? Então, esse é o apanhado que eu quero falar sobre o sistema da assistência social. Com relação à previdência social, que é a nossa base de estudo, ela envolve, e agora sim, propriamente dito, inicia a nossa disciplina de previdência social. Tá? Ela envolve um conjunto de princípios, de normas, de instituições destinadas a estabelecer um sistema de proteção social mediante contribuição. Aqui sim eu tenho um sistema contributivo, que tem por objetivo proporcionar meios indispensáveis de subsistência ao segurado e à sua família, quando ocorrer certa contingência prevista em lei. A previsão está no artigo 201 da Constituição Federal, do Regime Geral de Previdência Social, que trabalha nesse sistema de seguridade social. Lembrando, já antecipando, que os entes federativos, eles têm a faculdade de criar a previdência própria para os seus servidores públicos estatutários efetivos. Tá? Mas é uma faculdade, não uma obrigatoriedade. Porque caso eles não criem, esses servidores públicos estatutários efetivos também serão abrangidos pelo regime geral de previdência social, que vai abranger a maior gama de trabalhadores, principalmente da iniciativa privada. Certo? Não reparem o som ambiente, meus cachorrinhos latiram agora, porque alguém pediu o elevador. Eu estou no meu apartamento, então elas já deram o alerta. Mas é bom, assim, uma participação para não ficar, alguém fechou a porta de forma muito ignorante ali no corredor. Mas vamos continuar, tá? Vamos continuar. Então, esse sistema
de Seguridade Social com relação à Previdência Social. Ela tem essa previsão no artigo 201 da Constituição Federal, que mostra que a forma do regime é geral, caráter contributivo, filiação obrigatória. Para quem essa filiação obrigatória? Para quem trabalha e ofere renda e não está vinculado a um regime próprio previdenciário com relação àquela atividade, tá? Com relação à Lei 8.213, o artigo primeiro, ele já vem conceituar a Previdência Social mediante contribuição que tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. E quais as características da Previdência Social? Bem, aí vem a solidariedade, no sentido que o valor arrecadado por toda a sociedade, maioria, é para custear as prestações de uma minoria. Essa solidariedade é tão interessante no sistema previdenciário que ela justifica o fato de que se você perder a condição de segurado, você não vai ter direito a ser restituído no caso das contribuições. Por quê? Porque você contribuiu para o sistema, para a manutenção daqueles que estão na inatividade. E não haverá uma contraprestação específica para você. Então, você poderá sim contribuir sem nada receber. É o que a jurisprudência está utilizando para justificar, por exemplo, contribuição de um aposentado que volta a trabalhar. E sobre essa atividade ele continua contribuindo sobre a nova atividade exercida mesmo com a aposentadoria. E ele não vai ter direito a benefício algum. E aí muitos se sentem injustiçados porque, poxa, só porque eu estou aposentado, estou trabalhando, voltei a trabalhar porque eu necessito, eu vou contribuir para a Previdência não vai me dar nada em troca, se eu ficar doente eu não vou ter direito ao auxílio-doença por essa atividade, só porque eu estou aposentado. E justifica-se, o Supremo Tribunal Federal manifestou pela constitucionalidade desse dispositivo, que assim trata na Lei 8.213, e alega em seu sentido de que é a aplicação da solidariedade, que não precisa ter uma retribuição específica. Você está contribuindo para manter, para auxiliar a sociedade, principalmente aqueles que estão na inatividade. Então, é um conceito muito forte, muito presente e que é usado muito pelos nossos tribunais, em especial o STF. Bem, os outros aqui, compulsoriedade. A pessoa ela é vinculada compulsoriamente ao sistema protetivo, ou seja, basta ela estar trabalhando, basta ela estar exercendo uma atividade remunerada que ela é filiada à Previdência Social. Contributividade, porque para se usar os benefícios e os serviços prestados pela Previdência Social, é necessário que os seus usuários contribuam previamente para esse sistema, usuários no sentido de segurados, e os dependentes desses segurados apenas terão direito caso os seus provedores contribuam para a Previdência Social. Vínculo institucional, pois não se trata de uma relação contratual, mas sim de uma norma legal cogente, certo? Ou seja, o vínculo é formado por obrigação legal, decorre da lei e não da vontade das partes. Por isso, não tem vínculo contratual. O vínculo é institucional, ou seja, legal, estatal. Riscos previamente cobertos, ou seja, antes da pessoa mesmo se filiar a esse sistema previdenciário, a esse regime previdenciário, já se sabe, com base no artigo 201, quais são as contingências cobertas pela Previdência Social. Dentre elas, proteção à maternidade, ao nascimento de filho, proteção à doença, à incapacidade, idade avançada, à prisão, ao desemprego. Então, há situações que envolvem riscos ambientais de trabalho, que dá direito a uma aposentadoria especial. Então, todos esses riscos, eles já estão previamente previstos na Constituição e na Lei 8.213, que é a Lei dos Benefícios da Previdência Social. E a gestão, ela é estatal,
ou seja, ela é realizada pelo ente público. No caso, quem é responsável pela Previdência Social é a União, que exercita isso, que atua através de uma entidade da administração pública indireta, que é uma autarquia federal, chamada de INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Cuidado, não é seguridade, é seguro, porque ela é responsável pelo nosso sistema previdenciário do seguro social. E aqui termina a nossa aula de hoje. Gratidão por todos que ficaram até esse final e encontro vocês em sala de aula. Beijo!